Imagine uma jovem cheia de vida, inteligente, sensível, apaixonada por arte, música, pela liberdade. Uma jovem que, depois de sobreviver a perdas devastadoras, decidiu buscar um recomeço. Sozinha, guiada pela sua intuição e pela necessidade de respirar e pelo desejo quase espiritual de entender quem ela era. Essa jovem era Lee Roberts e em 2000 ela entrou em um carro e deixou tudo para trás. Essa viagem dela acabaria se tornando um dos desaparecimentos mais enigmáticos e inquietantes dos Estados Unidos. Lee Roberts nasceu em 1976, na Carolina do Norte, numa família carinhosa, estruturada, que sempre incentivou a curiosidade, a sensibilidade e o impulso criativo que ela demonstrava desde cedo. Era uma jovem inteligente, observadora, com uma personalidade profunda e uma sensibilidade que parecia guiá-la para caminhos interiores que poucos ao redor entendiam. A vida dela seguia tranquila até a adolescência, mas a estabilidade emocional começou a ruir com uma sequência de perdas que atingiram a família de forma brutal. Primeiro, a morte inesperada do irmão mais velho, a quem Lee era profundamente ligada. Depois, a doença da mãe, que também acabou falecendo. Essas duas perdas tão próximas criaram um abismo silencioso na vida dela. Aos olhos de quem a conhecia, Lee tentava seguir em frente com força e delicadeza, mas internamente ela carregava um sofrimento íntimo profundo, um vazio que crescia e com ele uma busca constante por algum sentido à vida. Mesmo assim, Lee não se entregou ao desespero. Ela transformava a dor em movimento. Era estudante universitária, tinha planos, tinha amigos, mas a sensação de deslocamento emocional permanecia. De vez em quando ela comentava com pessoas próximas sobre a necessidade de se reconectar, de reencontrar a liberdade, de encontrar algo maior do que aquilo que a rotina lhe oferecia. Ela era apaixonada por literatura, especialmente por Jack Kerouac, e sua visão romântica da estrada, da viagem como renascimento, da ausência como forma de existência. Aos poucos, essas leituras começaram a moldar e influenciar o imaginário de Lee, que sentia que precisava de um recomeço radical, uma espécie de rito de passagem silencioso, depois de anos tentando sobreviver emocionalmente. Nos meses anteriores ao desaparecimento, Lee parecia estável por fora, mas vivia uma inquietação interna que se intensificava a cada semana. Até que em março de 2000, algo dentro dela se consolidou, uma decisão que ninguém percebeu até ser tarde demais. Lee acordou numa manhã comum, saiu de casa sem avisar ninguém, levou o mínimo necessário e pegou a estrada dirigindo seu Jeep. Não havia despedidas, nem bilhetes, nem explicações. Era como se ela tivesse esperado exatamente aquele dia, aquela temperatura, aquele silêncio, para finalmente partir. A viagem começou de forma discreta, quase metódica. Lee dirigiu até um caixa eletrônico e sacou uma quantia pequena, como se estivesse testando o mundo fora de casa. Depois passou num posto de gasolina, abasteceu, comprou água, barras de cereal e seguiu viagem com uma calma que contrastava completamente com a espontaneidade da decisão. As primeiras horas foram tranquilas. Ela pegou estradas secundárias, ouviu músicas, manteve-se sozinha com seus pensamentos. Nos registros das câmeras de segurança, Lee aparece sempre tranquila, com uma expressão suave, olhando em volta como se estivesse encantada com o próprio ato de partir. Nada nela indicava confusão ou crise. Nos dias seguintes, Lee percorreu centenas de quilômetros, sempre parando em pequenos motéis de estrada, pagando tudo em dinheiro, acordando muito cedo e deixando os quartos organizados como se não quisesse deixar rastros, mas também não quisesse deixar bagunça. Ela passava horas dirigindo sem destino aparente. Depois fazia pequenas pausas em cafeterias, comprava livros, músicas e objetos que refletiam sua busca. Quando telefonou para a irmã, a voz soou leve, quase luminosa, como se estivesse realmente experimentando liberdade pela primeira vez em anos. Esse tom, que mais tarde seria reinterpretado pela família, pareceu no momento normal, mas hoje é encarado como um adeus quase sem palavras. Conforme avançou para o oeste dos Estados Unidos, Lee cruzou o Tennessee, o Mississippi, Idaho,
Oregon e chegou finalmente ao estado de Washington. Ela visitou Portland, passou por Seattle, comprou ingressos de cinema, entrou em lojas de música e depois dirigiu até Bellingham, uma cidade perto das montanhas, cercada por natureza selvagem e estradas sinuosas. Nessas últimas paradas, ela começou a demonstrar um padrão. Buscava lugares que evocavam silêncio, altitude e introspecção profunda. Comprou livros filosóficos, registrou pensamentos dispersos em seu caderno, andou por horas sem rumo claro e pareceu entrar num estado espiritual próprio, uma bolha de significado que só ela entendia. Em Bellingham, ela se hospedou de maneira fragmentada, passando por cafés, pequenos restaurantes e estabelecimentos onde ficava longos minutos observando o movimento, quase sempre sorrindo de forma discreta, como se estivesse absorvendo cada detalhe do ambiente. Funcionários lembrariam dela depois como uma pessoa que conversava pouco, mas era gentil e educada. Em alguns momentos, ela escrevia frases soltas no seu caderno, sem preocupação em esconder o que anotava, como se aquilo fosse apenas um processo inevitável. Nos dias seguintes, ela passou a circular por pontos específicos de Bellingham. Livrarias independentes, lojas de música, cafeterias frequentadas por estudantes e artistas. Comprou mais livros reflexivos, revisitou trechos de On the Road e fez anotações que misturavam filosofia, natureza e gratidão pela liberdade recém-descoberta. Pessoas que a encontraram nesses dias notaram uma jovem tranquila, mas com um olhar distante, como quem está ali e ao mesmo tempo em algum outro lugar dentro de si mesma. Foi nesse cenário que aconteceram os últimos encontros confirmados dela com outras pessoas antes do desaparecimento. No dia 13 de março de 2000, ela entrou em um restaurante dentro de um shopping da cidade e sentou-se no balcão. Ali acabou conversando com dois homens, um à sua direita e outro à esquerda. A dinâmica entre eles chamou a atenção posteriormente, porque parecia natural, embora ninguém soubesse explicar se eles se conheciam antes ou se o contato surgiu ali mesmo, casualmente, durante a refeição. O que se sabe é que ela manteve conversas curtas, sorriu algumas vezes e parecia confortável, nada que indicasse desconforto ou perigo. Esses dois homens se tornariam fundamentais para a investigação, porque foram possivelmente as últimas pessoas a vê-la com vida. Só que ao serem entrevistados pela polícia, suas versões se contradiziam profundamente. O primeiro afirmou que ela se levantou, agradeceu e saiu sozinha, caminhando para a saída do shopping sem demonstrar pressa ou preocupação. Já o segundo disse algo totalmente diferente. Segundo ele, Lee saiu acompanhada de um terceiro homem, alguém que não estava sentado com eles no balcão, mas que teria surgido próximo à porta. Esse homem teria sido chamado por Leah de Barry, e ela parecia conhecê-lo minimamente ou pelo menos não demonstrava estranhamento ao segui-lo. A polícia pediu ao homem que descrevesse esse suposto Barry, e a partir de seu relato foi produzido um retrato falado. Só que apesar da divulgação, ninguém conseguiu identificar alguém com aquelas características. Nenhum outro cliente do restaurante naquele dia confirmou que havia visto esse terceiro homem. E como apenas uma das testemunhas sustentava essa versão, a existência desse possível Barry acabou ficando suspensa no ar. Pode até ser possível, mas nunca foi confirmado, criando um ponto de interrogação nunca totalmente esclarecido. Apesar disso, esse detalhe se tornou ainda mais inquietante quando, anos depois, uma nova análise forense do Jeep de Leah revelou que o motor havia sido adulterado para permitir que o carro acelerasse sozinho, sem ninguém ao volante. Esse tipo de manipulação exige conhecimento mecânico, algo que imediatamente levantou suspeitas sobre um dos dois homens que conversaram com ela, justamente aquele que trabalhava como mecânico. Ele foi chamado novamente para prestar esclarecimentos, teve impressões digitais e amostras colhidas, mas nada bateu. As impressões digitais encontradas sob o capô do carro não pertenciam a ele, e o DNA masculino encontrado nas roupas de Leah também não o vinculavam diretamente ao caso.
Esse conjunto de evidências, os depoimentos contraditórios e essa possível figura misteriosa chamada Barry, a adulteração intencional do carro, as digitais desconhecidas, o DNA masculino não identificado, transformaram os últimos dias de Leah em um labirinto. Nada se encaixava de maneira sólida, e ao mesmo tempo tudo sugeria que a jovem não estava tão sozinha quanto acreditavam. Depois dessas interações em Bellingham, Leah deixou a área urbana e começou a avançar para regiões ainda mais remotas, dirigindo em direções às montanhas, onde as florestas são mais espessas e o ar mais frio e as estradas mais estreitas. E seria nesse trecho isolado, cercado por penhascos, curvas perigosas e silêncio absoluto, que sua trilha física terminaria. Mas seu mistério não. A estrada que levava ali para fora de Bellingham começava ampla, mas logo ia se transformando em um caminho cada vez mais estreito, cercado por árvores tão altas que bloqueavam parte da luz. Era o tipo de trajeto que só alguém com propósito, calma ou familiaridade enfrentaria voluntariamente. Não era uma rota turística comum, nem um caminho lógico para alguém que estivesse simplesmente explorando sem rumo. Ainda assim, Lee seguiu por ali dirigindo em direção à região de Mount Baker e das áreas arborizadas que margeiam a fronteira com o Canadá. A sensação é de que ela buscava altitude, isolamento e uma espécie de quietude extrema. Nas horas seguintes, conforme o trajeto ficava mais selvagem, Lee aparentemente começou a fazer pequenas paradas. Em uma delas, encontraram depois um ticket de cafeteria e anotações que indicavam que ela havia refletido sobre a morte da irmã e sobre o renascimento espiritual que ela acreditava estar vivendo. Em outro, um registro sugere que ela ficou algum tempo observando a floresta ao redor, como se estivesse desenhando mentalmente os detalhes daquele cenário. Nada disso parecia indicar desorganização. Ao contrário, transmitia intencionalidade, como se cada parada fosse uma etapa de sua jornada interior. Por volta dos dias 13 e 14 de março, Lee entrou em uma área particularmente remota, próxima a um parque estadual, onde a estrada se torna sinuosa e avança por um trecho que muitos moradores locais evitam, especialmente à noite. É uma região marcada por barrancos, ribanceiras profundas e curvas cegas, que exigem atenção constante. Foi ali, depois de longas horas dirigindo, que algo aconteceu. Algo violento e abrupto, e pelo que as evidências mostram, possivelmente até intencional. O Jeep de Leah foi encontrado mais tarde em um barranco, tombado e com marcas que sugeriam que o veículo não apenas saiu da pista, mas foi lançado com força, descendo descontrolado até se chocar contra árvores e rochas. Para os investigadores experientes que analisaram o caso, o padrão daquela queda era estranho. Parecia como se alguém tivesse acelerado deliberadamente em direção ao desfiladeiro, ou como se o carro estivesse sendo impulsionado sem ninguém no controle. E essa hipótese ganhou força quando a equipe mecânica examinou o motor e notou que ele havia sido modificado de modo a permitir que ele acelerasse continuamente sem pressão no pedal, uma adulteração que não era simples e não era acidental. Ao redor do carro estavam os pertences pessoais dela, espalhados como se tivessem sido deliberadamente removidos ou jogados depois do impacto. Roupas, CDs, livros e até mesmo dinheiro, incluindo cerca de $2.500, estavam visíveis. Para muitos, isso não fazia sentido. Um acidente acidental dificilmente resultaria em pertences cuidadosamente retirados e posicionados, e muito menos um assaltante deixaria dinheiro para trás. Isso levantou teorias sobre encenação, sobre tentativa de desviar pistas ou até sobre alguém tentando construir a falsa aparência de que Lee teria fugido voluntariamente. Dentro do carro encontraram também objetos pessoais que reforçavam a narrativa confusa. O anel que ela usava, que era considerado sentimental demais para ela, estava lá. Seu gato, que ela costumava levar nas viagens, não estava. E nenhuma trilha concreta levava para dentro da floresta. Havia apenas um detalhe que se tornaria crucial: um par de meias femininas limpas, dobradas de maneira estranha, colocadas no banco. Meias que não combinavam com o restante dos itens e que muitos acreditam que não pertencia a Lee. A busca por pegadas, rastros ou sinais de que ela havia caminhado para longe do veículo não resultou em nada.
Cães farejadores perderam o cheiro rapidamente, como se ela nunca tivesse deixado o local ou como se tivesse sido levada dali antes que qualquer marca pudesse ser registrada no terreno. O clima frio, a umidade e o relevo íngreme da região dificultavam ainda mais o trabalho. Com o passar das horas e depois dos primeiros dias, quando ficou claro que nenhuma resposta surgiria no entorno imediato, as atenções se voltaram novamente para as contradições deixadas para trás. Os dois homens que conversaram com ela e o suposto Barry. A adulteração mecânica impossível de ser casual, as impressões digitais desconhecidas sob o capô e o DNA masculino encontrado em suas roupas. Era como se toda a sequência final da viagem tivesse sido dividida entre dois mundos. O interno espiritual silencioso que lhe perseguia e o externo conturbado, violento, que parecia ter colidido com ela na sua reta final. E à medida que os investigadores tentavam reconstruir seus últimos passos, uma sensação se consolidava. Lee não tinha apenas desaparecido. Talvez ela tivesse sido interrompida em algum ponto entre a estrada, os homens desconhecidos e aquela queda impossível de explicar. A partir do momento em que o Jeep foi encontrado, a investigação entrou em uma fase que misturava perplexidade e frustração. Os primeiros agentes que chegaram ao local acreditaram por alguns instantes que estavam diante de um caso de abandono voluntário, seguido de desaparecimento por escolha própria. Afinal, não havia sangue evidente no interior do veículo. Os pertences estavam espalhados, mas intactos, e o dinheiro estava ali, exposto, como se alguém tivesse deixado tudo de propósito. Mas conforme os peritos e oficiais mais experientes começaram a inspecionar o barranco, esse cenário inicial mudou rapidamente. O ponto exato da queda se tornou uma das maiores evidências de que algo estava errado. A estrada que passava pelo topo do barranco não tinha marcas de frenagem. Não havia qualquer sinal de que o carro tivesse perdido a tração, derrapado ou atravessado uma poça de lama. Pelo contrário, a trajetória sugeria aceleração contínua, como se o veículo tivesse sido empurrado ou pilotado deliberadamente para o desfiladeiro. E essa impressão só se fortaleceu quando os mecânicos da polícia examinaram o motor. Descobriram a modificação incomum que permitia a aceleração sem o pedal, uma intervenção tão específica que poderia facilmente ter sido feita por alguém com conhecimento técnico. Essa descoberta derrubava completamente a hipótese de acidente espontâneo ou manobra perdida em alta velocidade. Os peritos também encontraram algo que à primeira vista parecia banal, mas que se tornaria um dos pontos mais perturbadores: as digitais desconhecidas sob o capô do carro. A região onde elas foram encontradas era exatamente a área trabalhada para modificar o sistema do acelerador. E elas não pertenciam ali. E não pertenciam ao mecânico que conversou com ela no restaurante, nem a ninguém que havia tido contato oficial com o veículo. Eram impressões frescas, claras e pertenciam a um homem que nunca foi identificado. Enquanto a perícia acontecia, equipes de busca remexiam as margens da floresta, escavavam áreas íngremes, analisavam cavernas rasas e vasculhavam cursos d'água próximos. O terreno, porém, era brutal. Era o tipo de área onde alguém poderia desaparecer a poucos metros de distância sem nunca ser encontrado. Mesmo assim, a ausência absoluta de vestígios não era coerente. Se Lee tivesse saído andando por conta própria, deixaria marcas, pegadas, fios de roupa, arranhões nas árvores, pelo menos um rastro mínimo no solo ao redor. Mas não havia nada. Nenhum movimento detectado pelos cães, nenhuma trilha humana captada por helicópteros térmicos, nenhuma peça de roupa arrastada pela vegetação. Essa falta de evidências contribuiu para uma segunda interpretação, a de que Lee nunca saiu do local por meios próprios, ou seja, que ela pode ter sido removida dali antes de que qualquer busca começasse. E isso alinhava-se de forma sombria com os relatos contraditórios dos dois homens que estiveram com ela em Bellingham. A única testemunha que mencionou Barry dizia que Lee saiu com ele, mas nenhuma outra pessoa confirmou sua existência. Se Barry era real, ele desapareceu também sem deixar rastros. Se Barry nunca existiu, o homem que inventou esse nome pode ter feito isso para desviar a atenção de si mesmo ou de outra pessoa envolvida.
Enquanto as investigações tentavam encontrar um fio coerente, surgiu um novo detalhe, tão estranho quanto todo o resto. Dentro do carro, entre os objetos intactos, foi encontrado um bilhete rasgado contendo apenas a palavra norte. Alguns interpretam isso como um simples registro da direção que ela pretendia seguir. Outros viram ali uma pista deixada às pressas, ou algo que poderia ter sido colocado intencionalmente por outra pessoa. O papel estava limpo, sem sinais de chuva, lama ou sujeira, o que indicava que havia sido colocado ali há pouco tempo. Essa palavra solitária atravessou o caso como um eco. Norte. Para onde Lee estava indo? Para o Canadá? Para alguma trilha específica nas montanhas? Ou para algum retiro espiritual escondido? Ou o norte não era uma direção geográfica, mas simbólica, representando fuga? A família de Lee, especialmente seus irmãos, mergulharam nessa fase da investigação com uma mistura de esperança e desespero. Eles revisitaram cada etapa da vida dela antes da viagem. A morte da irmã, o luto profundo, a sensação de que ela estava em busca de algum significado, mas nada disso incluía sinais de autodestruição ou desejo de sumir para sempre. Pelo contrário, Lee demonstrava intensa vitalidade, curiosidade e principalmente uma conexão forte com sua própria identidade. Ela não era uma jovem prestes a desaparecer voluntariamente. Era uma jovem em processo de reconstrução. Conforme os dias avançaram, nenhuma nova pista surgiu. O caso começou a entrar numa zona sombria. As autoridades não conseguiam justificar a ausência de Lee com base apenas em uma fuga voluntária. Os elementos técnicos, adulteração mecânica, digitais desconhecidas, DNA masculino, versões contraditórias das últimas testemunhas apontavam para talvez uma interferência de terceiros, mas a ausência de um corpo, de testemunhas adicionais e de rastros tornava tudo tão intangível que a conclusão oficial até hoje permanece em aberto. Lee Roberts simplesmente desapareceu. Entre o último instante em que foi vista descendo uma estrada em direção às montanhas e o momento em que seu carro foi encontrado destruído no fundo de um barranco, algo aconteceu. Algo planejado ou envolto em mistério. E até hoje, nada no caminho entre Bellingham e aquele desfiladeiro responde à pergunta mais simples de todas: onde está Lee Roberts?